Nós iniciamos agora a nossa catequese com Dom Fernando Figueiredo, nossa 11ª catequese, colocando em destaque Santo Agostinho, baseado no livro A Mística Teológica na Igreja dos Primeiros Séculos, Dom Fernando Antônio Figueiredo, da editora Vozes. E a gente tem procurado fazer sempre uma reflexão, um aprofundamento sobre cada um desses temas que o Dom Fernando desenvolveu no livro. Santo Agostinho, eu vi aqui logo na página 215, o senhor fala, Santo Agostinho, doutor da graça. O que significa o doutor da graça? O que é isso? É interessante porque até o tempo de Santo Agostinho, nós não tínhamos essa terminologia. Mas antes de mais nada, minha saudação fraterna e amiga a todos vocês, hein? Até o tempo de Santo Agostinho se empregava outro termo para falar da participação nossa na vida de Deus. O termo era theosis, palavra grega, que significa divinização. Isso gerava, por vezes, muita confusão, muita dificuldade em compreender isso. Era como se houvéssemos uma participação da divindade de Deus, né? Que fôssemos parte também dela. Não, Santo Agostinho mostra, e ele que deu essa terminologia, a palavra graça, que é participação da vida de Deus. A graça como tal. E, portanto, quando nós falamos Maria é cheia de graça, ela é toda a participação da vida de Deus. Portanto, ela tem todo o seu coração voltado para Deus. O contrário é a presença do pecado, é fechar-se a Deus. Então, isso tudo vem de Santo Agostinho. A Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho, teve uma participação, um papel fundamental nesse processo de conversão do filho. Eu olho para essa mãe e vejo assim uma mãe de muitas lágrimas, né? E é verdade, porque o pai de Santo Agostinho era uma pessoa muito boa, mas ríspido, severo, né? E Patrício chamava-se. E Santa Mônica era aquela mãe que orava, que sofria ao ver o filho um tanto distante da fé católica, da fé cristã. Então ela rezava fervorosamente. E Santo Agostinho não só via a mãe rezando, mas era participando ativamente das celebrações da vida da igreja. E quando voltava, ela voltava cheia de entusiasmo, falando ao filho disso e daquilo. Ela contava coisas maravilhosas de Santo Ambrósio, que estava em Milão, e lá em Milão, o bispo de lá era Santo Ambrósio. E ela ia à missa de Santo Ambrósio e voltava e repetia muitas vezes o que ele tinha dito. A influência, por exemplo, de Santo Ambrósio na vida direta, ali no processo também de conversão, de mudança de vida do próprio Santo Agostinho, teve uma participação direta dele? E muito grande, muito grande. Santo Agostinho, por causa da mãe, Santa Mônica, ele disse, eu vou ouvi-lo. E foi até a catedral para ouvi-lo. E ficou encantado com as palavras dele. E falou, vou ter um diálogo com ele. Pediu para falar com ele. Disse, não, ele está na sua residência, pode entrar. Mas como? Não, as portas estão abertas. E ele chegou lá e ficou espantado, espantadérrimo, diríamos. Por quê? Santo Ambrósio estava lendo um texto. E naquele tempo a leitura sempre era feita em voz alta. Você lia o que você estava lendo, você estava dizendo, repetia em voz alta. E ele não, silenciosamente estava lendo. Isso já o impressionou muito. E depois, conversando com ele, descobriu aquela dificuldade que ele tinha da compreensão da Sagrada Escritura, que ele dizia, não, mas isso tudo é muito humano, um Deus humano que se ira, é um Deus que tem ciúmes e assim por diante. E aí ele começou a ver, através de Ambrósio, a dimensão espiritual, mistagógica, diríamos, da Bíblia. Então os horizontes dele se abriram para compreender a mensagem do Senhor como uma mensagem de vida e de vida espiritual. Eu tenho a alegria de poder fazer essas catequeses com o Dom Fernando e eu queria só assim chamar a atenção para um detalhe. Quando o Santo Agostinho ele se torna bispo, ele
tem uma consciência muito clara de que ele deveria estar a serviço da comunidade, a serviço do povo de Deus. Essa ideia de serviço, que no nosso Concílio Vaticano II foi tão forte, mas se a gente voltar ali nos primeiros séculos, essa ideia de o meu sacerdócio ou o meu episcopado está a serviço, essa era uma ideia importante. Importantíssima. E Santo Agostinho antes tinha a ideia do inócio de ser divinizado pela contemplação de Deus. E agora tornou-se bispo, ele viu, não, era movido pela necessidade da caridade, do amor, e, portanto, colocar-se todo a serviço de Deus e em Deus a serviço dos seus semelhantes. O lema, meu lema de bispo, é a serviço do Evangelho por causa disto. Eu me inspirei em Santo Agostinho. Fizemos assim mais uma catequese com Dom Fernando Figueiredo, a mística teológica na Igreja dos Primeiros Séculos, da editora Vozes. É o livro de Dom Fernando que eu aconselho todos a adquirir, a ler, a se aprofundar. E assim a gente vai se aprofundando, vez a vez, crescendo um pouquinho mais no conhecimento da Palavra de Deus e no conhecimento também da sabedoria de homens santos ao longo dos séculos pela nossa Igreja. Eu querer que a bênção venha sobre minha casa. Como posso esperar que meus sonhos e meus planos... E agora a gente recebe a bênção. Hoje é um dia especial, hoje é dia de São Bento, né? São Bento. São Bento, nós temos uma imagem bonita lá ali. de São Bento. Né? São Bento. Vamos receber então a bênção das mãos ungidas de Dom Fernando Figueiredo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Vamos dar a bênção de Santo Antônio ou de São Francisco? Vamos hoje de Santo Antônio? Pode ser? Antônio? Então, afastem-se de vós todos os inimigos da salvação, porque quem venceu foi o leão da tribo de Judá, descendente de Davi, Jesus Cristo, nosso Salvador. E Santo Antônio traçava então a cruz, porque quem realiza a purificação, a libertação, a santificação, não é ele, é Jesus. Ele é simplesmente um instrumento e diz, eis a cruz do Senhor. Afastem-se de vós todos os males físicos, psíquicos e espirituais. Santo Antônio, rogai por nós. São Bento, rogai por nós. São Francisco, rogai por nós. Esse é o nosso Dom Fernando Figueiredo. Como a gente ama ele, meu Deus do céu.